pessoal, boa tarde. A gente está aqui em mais um encontro do Círculo de Leitura e Cultura Científica do Instituto Federal de Brasília, dando início à nossa segunda temporada de 2020, né? E abrindo com um conto que é muito especial para a gente, porque é do escritor H.P. Lovecraft, e é muito especial justamente porque o símbolo do programa que a gente utiliza é um personagem dele que, eu não sei pronunciar o nome, Chulu, ninguém sabe direito como fala, mas é um autor que influencia muito aqui os participantes desse evento. A gente está aqui hoje com toda a nossa equipe. Então temos a professora Bárbara de Barros Fonseca, que é graduada em Filosofia pela UNB e tem mestrado pela UF, Universidade Federal Fluminense, e é doutoranda também pela UNB. Quer dar um oi, Bárbara? Oi, gente, tudo bem? Trouxe aqui o Cleiton, nosso amigo convidado da live de hoje, tá? Ele gosta muito de ouvir sobre esses assuntos cósmicos, então é um prazer estar com vocês. Obrigado, Bárbara. A gente tem também o Bruno Oliveira Tardim, que é graduado em Literatura, Cultura em Letras, né, pela Universidade Federal de Viçosa, e tem mestrado em Literatura, Cultura e Sociedade, também pela UFV. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Bom voltarmos aí com as reuniões do Círculo de Leitura. A gente tem também o Josias Freire, que é professor de História, formado pela Universidade Federal de Goiás, também com mestrado e doutorado em História pela mesma universidade. Olá, pessoal. Boa tarde. Bom reencontrá-los também. A gente tem aqui no nosso backstage a professora Gaia Costa, que é formada em Comunicação Social e Audiovisual pela UNB, que está fazendo a nossa transição. E tem eu, né? O professor Kaiser Schwartz, sou professor de Biologia, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com doutorado pela Unicamp. Somos todos professores do IFB aqui em Brasília, no campus Recanto das Emas. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Thales Lima, formado... Bom, aí o Bruno vai apresentar nosso convidado. O Thales, ele é graduado em Letras pela UFV em 2013, concluiu o mestrado na área de Literatura, Cultura e Sociedade também pela Federal de Viçosa em 2015, e atualmente ele é professor de Linguagens na Rede Equipe, nos colégios de Ponte Nova e Rio Casca, em Minas Gerais, e no canal Escola Online. Bem-vindo, meu caro. Opa, brigadão, Bruno, brigadão, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que vai ser uma live muito bacana aí. Tenho visto o trabalho de vocês, tem sido um trabalho muito legal. Então, é bem legal estar aqui, fazer parte disso também. Prazer é nosso, pelo você ter aceito o convite, a gente fica muito grato. E essa live faz parte de um projeto de extensão cujo objetivo é a gente fazer leituras, né, de contos ou textos maiores, romances, enfim, de ficção científica e discutir sobre eles, sobre vários aspectos, dentro dele a própria história, né, que é aquilo que nos cativa, mas também os aspectos mais científicos, acadêmicos envolvidos na história, né? E por isso a gente tem esses professores de várias áreas aqui conversando e tem também sempre algum professor convidado para colaborar, que hoje é o Thales. A gente abre esse segundo semestre de 2020 com um conto do escritor Howard Philip Lovecraft, que se chama A Cor que Caiu do Espaço. Essa é uma das traduções para esse título, é o título que a gente está usando aqui. Bruno, você quer mostrar o slidezinho? Aí, só que lá o primeiro, esse é o último. Aí, então, A Cor que Caiu do Espaço, a tradução para o título original, The Color Out of Space, que foi escrito pelo Lovecraft em 1927.
ali no período entre guerras, né? Se você puder passar para o próximo. O Howard Phillips Lovecraft é um escritor americano que nasceu na cidade de Providence, Estados Unidos, viveu lá a maior parte da sua vida, acaba falecendo lá também, nasce no finalzinho ali do século XIX, 1890, e vai falecer em 1937. E algumas coisas interessantes aqui da biografia dele, eu encontrei que ele sofria de uma condição rara, que era a poiquilotermia. E por que eu estou destacando isso? Porque ela tinha um sintoma interessante, que era de a pele dele ter sempre uma temperatura baixa. E isso, num escritor de terror, né, de contos de horror, é bastante interessante essa curiosidade. Ele teve uma infância conturbada, né? O pai dele sofreu um colapso nervoso quando ele era pequeno e passou o resto da vida em clínicas de repouso, né? Por ter uma condição psicológica frágil. E ele passa a ser criado pela mãe, 2 tias e um avô. Mas esse avô também vem a falecer quando ele, em 1904, né? Quando o Lovecraft tem 14 anos, e a família fica empobrecida. E ele continua vivendo com a mãe e com as tias, né? Durante a vida do Lovecraft, as obras dele não fizeram tanto sucesso assim. Elas foram ganhando público após o falecimento do autor. E, se quiser passar para o próximo. Ele é conhecido por escrever histórias de horror, né? Mas que misturam esse terror com fantasia ou ficção científica, dando origem àquilo que ele mesmo classificava como um horror cósmico, né? E uma característica dessas histórias é dele colocar sempre a humanidade como reduzir a importância da humanidade, colocando como uma parte pouco importante do universo, né? E incapaz de compreender esse universo, que era uma forma de um repúdio ao antropocentrismo, ainda bastante em voga na época, né? Thales, você quer falar um pouco aí desse trabalho de escrita do Lovecraft, sobre essa carreira dele? Sim. Bom, o Lovecraft, ele realmente teve uma carreira que é bem interessante, né? Você trazer um pouquinho sobre a história dele, porque ele tem uma carreira que é muito baseada na própria história dele, né? Então, ele, assim como, por exemplo, um outro escritor assim que eu sei que fez muito isso foi o Tolkien, né? Então, não que eles tivessem uma relação ali, né? Mas é algo comum, né, dos escritores de pegar muito dos acontecimentos da vida deles e passar aquilo, né, para a obra, né? Então, todo escritor, ele é um homem, né, do seu tempo, ele é também um homem ali, né, das suas vivências, e geralmente, né, ele pega essas vivências e coloca ali. Então, vários dos medos, vários das angústias, né, e assim, realmente de alguns problemas, né, assim, até mesmo de ordem psicológica que ele teve, né, ao longo da vida, a gente consegue enxergar, assim, não de forma direta, né, porque ele faz isso de uma forma bem cósmica e bem fora do nosso padrão de realidade, né, mas a gente consegue enxergar isso aí sendo colocado nas obras, né, que é uma coisa bem legal, né, e dá para ver, assim, outros fatores psicológicos também. Eu não sou um especialista nessa área de psicanálise e tal, mas a gente consegue enxergar, por exemplo, uma necessidade que ele tinha de contar as vivências dele, né, que isso aparece bastante também no estilo dele de escrita, né. Atualmente, né, além dessas coisas aí que o Bruno falou, eu estudo design de jogos, né, e eu tenho estudado um pouco de roteiros e tal, então a gente vê que ele faz algumas estruturações que é bem isso, assim, é meio que essa necessidade dele enquanto pessoa de, tipo, contar a história, né? Ele coloca isso na voz de algum personagem e é meio que quase como se ele estivesse lá, né, no lugar do personagem, assim. Eu não tenho o Cthulhu aqui para fazer a marionete, mas é como se ele, né, estivesse ali e tal, e contando, né? Ele incorporasse aquele personagem e ele começasse a falar. Então, eu acho isso muito legal de toda a proposta de escrita dele e tudo mais. Obrigado, Thales.
Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu vou começar a ler um pouquinho do conto, ou se você quiser, Bruno, ler um pouquinho do início, que está ali naquele slide, até no próximo slide, aí o início do conto. Deixa eu voltar o compartilhamento aqui. Nossa audiência tem um gostinho aí da escrita do Lovecraft. A cor que caiu do espaço. A oeste de Arkham, as colinas sobem selvagens, e há vales com florestas fechadas que nenhum machado jamais cortou. Existem ravinas estreitas e escuras, onde as árvores assumem posturas fantásticas e correm pequenos regatos que jamais refletiram a luz do sol. Kaiser, você ainda está mutado. Sempre esqueço de abrir meu microfone. Esse é o iniciozinho do conto, né? O primeiro parágrafo ali. O primeiro parágrafo ali. E já traz esse clima, né, dos contos do Lovecraft, de coisas tanto sombrias, né? Uma paisagem que teria tudo para ser bucólico ali, uma vale com florestas, né? Mas que ele consegue transmitir um ar de um certo suspense para aquela paisagem, né? Quer falar, Bruno? Não. Nesse conto, eu vou fazer uma sinopsezinha rapidinha, e aí a gente pode dizer um pouquinho mais. Quer pular para o próximo slide? E mais um. Então, tem alguns personagens desse conto, né? Tem um personagem que é o narrador, que até onde eu consegui entender não tem um nome, né? Só se me fugiu, mas normalmente não é citado pelo nome, que ele tem algum emprego técnico que não fica muito claro qualquer, e ele vai fazer um levantamento nessa área rural que vai ser inundada por um novo reservatório para fornecimento de água ali. Numa região que fica ali a oeste de Arkham, né? Arkham é esse município, né? Uma cidade fictícia no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, onde o Lovecraft coloca vários dos seus contos, várias das suas histórias. E esse narrador vai estar narrando a história que ele ouve de outro personagem, que é o M. Pierce, que é um morador da região, já idoso, que vai relatar para ele os acontecimentos desses dias estranhos que ocorreram no final do século XIX, na década de 1880. 1880, é isso. E que é considerado um pouco louco pelos moradores, né? O que traz aquela questão já para a história de aquilo que está sendo relatado tem credibilidade ou não. Mas a história é narrada em terceira mão, porque, na verdade, esse M. Pierce vai falar para o narrador o que ocorreu com outros personagens que estão no próximo slide, que é a família Gardner, né? Que é uma família que tem uma fazendinha ali na região, com um poço, né? E essa família é formada pelo pai, que é o Nahum Gardner, acho que é assim que fala, a mãe, que é a senhora Gardner, eu não sei se me escapou o primeiro nome dela, mas geralmente ela é citada como senhora Gardner, e 3 filhos homens ali, ainda crianças, né? Tadeu, Merwin e Zenas. E a história toda começa, pode passar o slide, quando cai um meteoro, um meteorito, na fazenda dos Gardners, ao lado do poço da fazenda. Essa queda ocorre em 1882. E a partir daí, os fatos vão se desenrolando, né? Esse slide ficou bem estranho, mas cientistas de uma universidade próxima ali vão analisar o meteorito, né? E a primeira coisa que se destaca é uma questão das cores emanadas aí pelas amostras desse meteorito no laboratório, que são cores difíceis de se descrever
Eles vão falar que é diferente de qualquer coisa que já se viu no planeta. E daí vem esse nome do conto, né? The Color Out of Space, no original. Traduzido aqui como A Cor que Caiu do Espaço, já tem traduções, A Cor que Caiu do Céu, a cor... Encontrei uma aqui, A Cor do Espaço Distante, A Cor do Espaço Profundo. Cada tradutor foi uma tradução diferente para o título. Mas o título em inglês ele é interessante por ter uma certa ambiguidade ali. É a cor que veio do espaço exterior, né? Mas também pode ser a cor fora de espaço, fora de lugar, né? Uma cor que você não consegue definir. Então, o que vocês acharam da história que vocês leram aí? Quer comentar alguma coisa? Bruno, Bárbara, Josias? Eu havia lido A Cor que Caiu, Veio, Desceu, enfim, seja lá qual for o verbo preferido aí, já há alguns anos atrás, mas foi interessante reler o conto. Vou tentar não entrar muito em detalhes aí narrativos, que eu acho que o Thales vai cobrir mais esse território. Mas é interessante porque em várias fontes que eu pude consultar, diz que esse conto em especial era um dos favoritos do próprio Lovecraft. Que eu não sei se a gente pode considerar A Cor que Caiu do Espaço um conto seminal aí para o que ele vai fazer, porque ele já escrevia já há algum tempo antes disso. Inclusive, A Cor que Caiu do Espaço não chegou a ser o primeiro conto publicado. Se eu não me engano, foi o segundo ou o terceiro. Mas é interessante acompanhando esse crescendo aí de temor, de ansiedade desse narrador anônimo à medida que a história vai sendo revivida, né? E também não vou dar o spoiler do final aí, isso deve ficar para os próximos encontros, mas principalmente como ele vai guiando a gente enquanto leitor para o desfecho ali da história. Então foi uma leitura interessante. Uma releitura, na verdade, né? Interessante. Eu posso falar rapidinho? Também, assim como o professor Bruno, eu não vou antecipar questões que vão aparecer mais lá na frente. Acho que temas que são mais interessantes que vão surgindo aí ao longo do ponto. Mas só chamar atenção para um ou dois aspectos, acho que já de antemão podem ser antecipados. Eu não conhecia o texto, embora seja, de fato, um dos textos bem conhecidos do Lovecraft. Eu não conhecia esse texto, conheci ele agora, na proposta dessa atividade do círculo, e gostei bastante, né? Parece uma característica que está presente em outros textos do Lovecraft também, mas que me parece que nesse texto ainda é mais forte, que é o papel da narrativa e da memória, como estruturantes da própria história, né? Elas cumprem um papel importante no próprio enredo, né? A história ela se desdobra a partir de algo que está sendo lembrado, e eu acho que é um jogo interessante, que também eu não vou antecipar, em relação ao que é lembrado e ao papel do que está sendo narrado em relação a esse espaço de lembrança, né? O que constitui ali como um espaço de lembrança, como um aspecto desse processo, né, de recordação. E já de antemão, também eu acho que pegando só o título e o tema, né, do texto, a questão das cores, né? Eu acho que aparece ao longo de todo o texto, né? Que é protagonista da história, eu acho, né? Não sei se a gente poderia falar assim, né? Mas há alguma cor, essa cor indefinida, essas várias cores que estão se misturando e que é o personagem principal do texto, talvez a gente possa falar assim, sem antecipar nada. É um fenômeno, a cor é um fenômeno interessante, né? Que pode ser debatido aí e objeto de reflexão de diferentes campos do conhecimento. E eu chamaria a atenção de antemão, algo que me ocorreu durante a leitura do texto, foi de uma vamos dizer assim, uma reflexão sobre as cores que ficou um pouco esquecida na medida em que foi preterida do ponto de vista da história da ciência, que é que o filósofo, o escritor, grande clássico da literatura alemã, o Goethe, faz numa obra chamada Doutrina das Cores. É um texto do início do século XIX, no qual ele faz uma análise científica
ou pseudocientífica, se a gente pega o paradigma newtoniano, depois que se torna o principal para a análise das cores a partir da ótica, enfim. Mas ele faz uma análise interessante em que ele discute alguns aspectos relacionados ao papel das cores, talvez poderia dizer assim, nos sentimentos, enfim, humanos e outras coisas mais. Falaria isso inicialmente, assim, para constar esses dois aspectos que me chamaram a atenção. A questão da lembrança, da narrativa, da presença e o papel, né, de protagonismo da cor ou das cores, né, nesse contexto. Verdade. Thales, você quer comentar? Bom, eu achei bem legal mesmo, assim, essas observações, e eu tô no mesmo barco do Bruno, né? A gente, quando estava na época de universidade, a gente fez uns trabalhos, assim, meio que nessa área, né? De literatura, jogos de videogame, filmes, programa de rádio, tudo de horror, né? E a gente, eu lembro de ter lido nessa época esse conto e eu peguei para reler agora. E foi bacana, né? Principalmente depois de você virar professor, você começa a notar algumas nuances um pouquinho diferentes ali e tal. E isso, né, que o Josias me falou ali, ficou muito na minha cabeça mesmo, assim, essa coisa de, esse cara, ele que tá vivenciando ali a história, né? Ele não vivencia, de fato, o narrador, né? Ele tá escutando a história, assim, de terceira mão de uma parada que aconteceu, há muitos anos atrás. Então, a nossa memória, ela vai, realmente, assim, formulando um monte de coisas diversas, né? Eu tive uma experiência recente com isso, relendo um memorial que eu tive que escrever numa disciplina de didática na faculdade, e a professora pediu pra gente falar, assim, né, nosso currículo escolar e tal. Aí eu tava relendo, assim, as coisas, e eu tava assim, cara, eu acho que eu tava muito doido quando eu escrevi isso aqui, porque, as coisas que eu escrevi, assim, eu não lembrava de nada. Então, eu comecei a pensar um pouquinho sobre isso, sabe? Se fosse pegar outras pessoas que participaram da história, né? Qual será que seria o foco que elas dariam, né? Porque ali você tem, a lente do narrador, né? Que passa pela lente do Ami, né? Que conta a história, que também viu, né? Que tem essa lembrança longínqua de uma parada que ele nem era, né? Um dos principais, assim, né, dos protagonistas ali da história. Então, eu acho isso muito legal, porque é quase um telefone sem fio, né? Então, até chegar ali no que foi de verdade aquela cor, né, eu acho que é uma jornada muito grande. Então, acho que isso também faz parte dessa coisa, né, desse mistério de você não conseguir identificar muito bem as coisas que aconteceram, porque tá tudo tão longe na memória e passa por tantos intermediadores que o próprio narrador ele não tem ferramenta, né, para falar para o leitor de fato aquelas coisas. Então é um conto assim que eu acho que ele é muito bem montadinho, né? Eu acho ele muito bem feito mesmo. E esse recurso, né, do narrador que ouviu de uma pessoa, que ouviu de outra, me parece que era uma coisa bastante utilizada nesses contos de terror, de fantasia ali do século XIX, né? Final do século XIX. Tem contos do Poe que usam essa estrutura, né? O cara vai contar para alguém algo que ele ouviu, contarem para ele, né? E isso vai criando aquela dúvida sobre toda a história, né? É verdade ou não é, né? E sem falar que a gente está colocando aqui ainda uma outra pessoa, que é o próprio Lovecraft, que é um outro elo aí, né, contando a história também, o próprio escritor. O Bruno comentou que, de fato, ali também, né, que ele considerava esse como o melhor conto dele, o melhor trabalho dele. E é curioso que quando foi publicado pela primeira vez numa revista chamada Amazing Stories, né, Histórias Fantásticas, que o editor era o Hugo Gernsback, que é em homenagem a ele que existe o prêmio Hugo, né, de ficção científica. E o Lovecraft ganhou um pagamento de $25 por esse conto, pela publicação. Ficou muito revoltado e passou a se referir ao Hugo como Hugo o Rato, né? Então, um pouco de polêmica aí. Bárbara, você quer comentar alguma coisa do conto antes da gente prosseguir?
Eu acho melhor deixar meus comentários para depois que vocês forem falando, eu trazendo algumas questõezinhas. E agora os meus animais aqui, o Cleiton e o Bento, estão demandando um pouco de atenção. Tá certo. Vamos, você quer colocar o texto, Bruno, para a gente ler um pouquinho mais? E não sei quem você quer fazer a leitura, Bruno? Assim fica ruim para vocês acompanhar a leitura? Quer que deixe um pouco maior a fonte ou não? Eu consigo ler. Para mim Tá ok. tranquilo aqui também. Tá, eu acho que alguns dos nossos espectadores aí prefeririam um pouco mais visível, né? Bom, nas encostas dos mais suaves, há fazendas velhas e pedregosas, com casas acaçapadas cobertas de musgo, a meditarem eternamente nos segredos da Nova Inglaterra, abrigados por grandes ressaltos. Mas todas elas estão agora desabitadas. As amplas chaminés em ruínas e os lados cobertos de tabuinhas abaulando-se perigosamente sob os telhados baixos. Os velhos habitantes se foram, e os forasteiros não gostam de viver lá. Tentaram-no os franco-canadenses, como também os italianos, e os poloneses vieram e se foram. Não é devido a alguma coisa que possa ser vista e tocada, mas por algo que é imaginado. O local não é bom para a imaginação, e não traz sonhos repousantes de noite. Deve ser isso que mantém os forasteiros à distância, pois o velho Amy Pierce nada lhes contou do que ele se lembra daqueles dias estranhos. Amy, que há anos já não é certo da cabeça, é o único que ainda resta, ou que ainda fala daqueles dias estranhos. E ele só ousa fazê-lo porque sua casa está muito próxima dos campos abertos e das estradas em uso na região de Arkham. Antigamente existia um caminho entre as colinas e os vales, que desembocavam de hoje a charneca crestada, mas o povo deixou de usá-la e construiu-se uma nova, que descreve uma ampla curva para o sul. Ainda se encontram traços da antiga estrada entre as ervas de um abandono crescente, e algum desses traços certamente permanecerão quando metade das depressões forem inundadas para o novo reservatório. Então, as florestas tenebrosas serão abatidas e a charneca crestada dormirá no fundo de águas azuis, cuja superfície espelhará o céu e ondulará à luz do sol. E os segredos daqueles dias estranhos fundir-se-ão com os segredos das profundidades, com os arcanos do velho mar e de todos os mistérios da terra primeva. Quando procurei as colinas e os vales a fim de fazer um levantamento para o novo reservatório, disseram-me que o local era maligno. Foi em Arkham que me disseram isto, e como Arkham é uma cidade muito velha, cheia de lendas de bruxaria, pensei que a malignidade devia ser algo que velhas avós vinham sussurrando às crianças através de séculos. O nome Charneca Crestada soava-me estranho e teatral, e admirei-me de como pudesse ter entrado no folclore do povo. Vi então com meus próprios olhos o emaranhado de vales e encostas, e deixei de me admirar de tudo que não fosse seu próprio velho mistério. Foi de manhã que vi, mas lá havia sempre sombras. As árvores cresciam agarradas demais, e seus troncos eram grandes demais para um bosque da Nova Inglaterra. Havia silêncio demais nas sombrias aleias, e o solo era macio demais, com o musgo úmido e a vegetação entrelaçada por anos infindos de deterioração. Nos lugares à luz do sol, principalmente à beira da estrada velha, havia pequenas fazendas nas vertentes das colinas, algumas com todas as casas de pé, outras com apenas uma ou duas, e às vezes com apenas uma solitária chaminé e um porão cheio de detritos. As ervas e as sarças imperavam, e seres furtivos roçagavam na vegetação rasteira. Por cima de tudo, pairava uma névoa de intranquilidade e opressão, um toque real e grotesco, como se o elemento vital da perspectiva ou do claro-escuro estivesse fora do lugar. Não me surpreendi de que os forasteiros não quisessem ficar. Não era uma região para dormir. Parecia demasiadamente com a paisagem de Salvador Rosa, ou como a xilogravura proibida de um conto de terror. Continua a leitura? Querem fazer uma pausa? Eu acho que uma coisa legal que a gente já consegue perceber aí é uma tonalidade meio onírica, né?
não sei se vocês concordam comigo, mas a gente já tem todos aqueles vestígios, assim, de que, que tem alguma coisa errada aí, né? Eu acho muito legal esse tipo de descrição dele, que também está presente em outros pontos, né? A gente vê, é como se você estivesse olhando, assim, aí vai dar cilada isso aqui, vai dar cilada. Porque já tem uma coisa, assim, que está predizendo uma estranheza, né? Eu acho isso muito incrível, assim, eu dava muito empolgada, né? Dá vontade de continuar lendo para sempre. Vontade de falar que ele corre Bino, né? Corre Bino, claro. Um outro sinal dessa cilada que a gente tem pela frente enquanto leitor é a escolha do narrador de comparar a paisagem com o quadro do Salvador Rosa. Eu estava dando uma olhada, o Salvador Rosa ele foi um pintor barroco daquele estilo tenebrista. Então, assim, ele pegava toda aquela opressividade, aquele peso em cores mais escuras, em tons mais opressivos, assim. Então, a gente já tem uma boa noção da paisagem que está se descortinando ali à nossa frente, que literalmente não é nada bonito. A gente segue com a leitura? Não sei se o Thales quer comentar. Thales, qualquer hora que você quiser nos parar, você não, tranquilo. Manda aí. Vou complementar um pouquinho aqui, então. Uma coisa que eu gostei bastante também dessa parte é como ele consegue fazer a gente imaginar bem, né, as coisas. Tipo, pra mim, são poucos escritores, assim, que conseguem realmente jogar uma imagem mental, assim, que ela é tão bem construída. Inclusive, quando eu comecei a ver, assim, que havia uma adaptação do cinema e tudo mais, eu fiquei assim, poxa, o pessoal sempre fala que colocar Lovecraft no cinema é um negócio difícil, uma adaptação difícil, mas aí eu comecei a reler esse conto e falei, cara, isso aqui tá muito de boa de colocar, né, tipo, ele tá te dando todas as imagens aqui, aí depois, mais pra frente, conforme o conto vai rolando, que eu falei assim, então realmente tem algum problema aqui pra isso. Então eu acho isso muito legal, que ele consegue te jogar uma coisa na sua imaginação, construir todo um cenário, e dar um momento ali da história que aí você começa a ter problema com isso, que ele começa a colocar algumas coisas que, meio que a mente humana, assim, ela não pega muito bem, não. Pois é, Thales, eu estava pensando com isso que você falou, que pode ser bem uma estratégia, né? Porque a partir do momento que ele tem todo esse trabalho de descrição e a gente consegue fazer essa imagem vívida, né, na nossa mente, a gente consegue ter uma construção pictórica, quando ele chega nessas coisas que são indescritíveis e que são desse horror cósmico, né, que são fora da nossa compreensão e representação, a gente vai falar, peraí, a gente já usou todo o nosso vocabulário disponível, a gente usou toda a nossa semântica e a gente não tem como explicar, né? Eu acho que para ele até esgota o uso da linguagem, para mostrar como é que não tem como mesmo a gente conseguir entender e reproduzir determinadas coisas do universo, né? Determinados seres, determinadas situações. Que não é uma limitação de vocabulário do narrador, né? É uma impossibilidade, realmente. Ali, né? É bem legal essa abertura do conto, que na minha cabeça vai passando aquelas cenas de abertura dos filmes de, tipo, terror em MTV, né? Que é um carro passando na estrada no meio de uma floresta fechada, né? É bem essa imagem que vem. Bruno, se você quiser botar aí, eu leio mais um pouquinho do conto. Continuando ali. Mas mesmo isso tudo não era tão ruim quanto a charneca crestada. Compreendi-o desde o momento em que a vislumbrei no fundo de um largo vale, pois nenhum outro nome podia adaptar-se a tal coisa, nem outra coisa podia adaptar-se a tal nome. Era como se o poeta tivesse cunhado a frase após ter visto essa região particular. Deve ser a consequência de um incêndio, pensei ao vê-lo. Mas por que nunca mais crescera coisa alguma nesses 5 acres de desolação cinzenta que se espraiavam sob o céu aberto como uma mancha de corrosão deixada por algum ácido nos bosques e nos campos? A maior parte ficava ao norte da estrada antiga, mas invadia um tanto o outro lado. Senti uma estranha relutância de
de me aproximar, e acabei por fazê-lo apenas porque minha comissão me obrigava a atravessá-la. Não havia vegetação de qualquer espécie na ampla área, mas sim apenas uma fina poeira ou cinza que vento algum parecia jamais agitar. As árvores das cercanias eram doentias e enfesadas, e muitos troncos mortos se erguiam ou estavam a apodrecer no chão à sua beira. Ao caminhar apressado, vi os tijolos e pedras tombadas de uma velha chaminé e um porão à minha direita, bem como as faces escancaradas de um poço abandonado, cujas emanações estagnadas produziam estranhos efeitos à luz do sol. Mesmo a longa subida através das escuras matas parecia atraente, em comparação, e deixei de me admirar dos murmúrios temerosos da gente de Arca. Não havia casas nem ruínas nas proximidades. Mesmo nos velhos tempos, o local devia ter sido solitário e abandonado. E ao crepúsculo, receoso de tornar a passar para aquele sítio nefasto, tomei o caminho mais longo da estrada do sul, ao voltar para a cidade. Senti um desejo indefinido de ver amontoarem-se nuvens, pois um estranho medo diante do firmamento infinito invadira minha alma. À noite, perguntei a alguns velhos de Arkham a respeito da charneca crestada e o que significava a expressão dias estranhos, que tantos deles tartamudeavam evasivamente. Contudo, não consegui obter respostas satisfatórias, exceto que todo o mistério era muito mais recente do que eu imaginara. Não se tratava de velhas lendas, mas de algo que ocorrera durante a vida dos que falavam. Acontecera nos anos 80, e uma família desaparecera ou fora morta. Nenhum dos meus interlocutores foi preciso, e porque todos me aconselharam a não dar ouvidos às histórias doidas do velho Amy Pierce, fui procurá-lo na manhã seguinte, tendo sido informado de que morava sozinho num velho e cambaleante casebre, lá onde as árvores começam a ficar mais densas. Era um local assustadoramente arruinado e já começava a exudar o odor, né? Um tanto mefítico, que emana das casas demasiado velhas. Foi apenas após persistentes pancadas à porta que consegui fazer-me ouvir pelo ancião. E quando, arrastando os pés, assomou à porta, percebi que não tinha prazer em me ver. Não era tão débil como eu imaginara, mas seus olhos descriam de forma curiosa, e seus trajes desarrumados e a barba branca desgrenhada davam-lhe um ar alquebrado e lúgubre. Não sabendo como melhor induzi-lo a contar sua história, fingi ter vindo a negócios. Falei do levantamento e fiz-lhe perguntas vagas a respeito da região. Era bem mais inteligente e educado do que eu fora levado a pensar. E em pouco tempo compreendia tanto do assunto como qualquer dos outros homens com quem eu falara em Arca. Não era como os aldeões que eu conhecera em outros lugares, onde seriam construídos reservatórios. Dele não se ouviu protestos contra o fato de serem erradicados quilômetros de velhas florestas e terras aráveis, se bem que talvez fosse devido a estar a sua casa localizada fora dos limites do futuro lago. Alívio era tudo quanto exibia. Alívio diante do fim dos velhos e tenebrosos vales através dos quais errara toda a sua vida. Era melhor que ficassem debaixo d'água. Debaixo d'água, desde os dias estranhos. E após esse início, sua voz rouquenha descaiu para um sussurro, e enquanto seu corpo se inclinava para a frente, o seu indicador direito passou a apontar trêmulo e impressionante. Foi quando ouvi a história. Acho que a gente pode dar uma pausinha? Bom, aqui ele começa a falar com esse personagem que vai narrar para ele o que aconteceu, né? Esse Amy Pierce vai contar a história. Uma coisa que eu acho legal já nessa parte, nesse trecho que a gente leu, é que ele fala um pouco ali da tal charneca crestada, né? A gente está usando essa tradução, me parece que é um pouco antiga, que tem alguns sinais ali de circunflexo e de trema, né? Então acho que é um pouco antiga essa tradução, e tem esse nome, né, charneca crestada, que ele cita no trecho que a gente leu, que o poeta deve ter criado esse termo ao se deparar com aquela paisagem, né?
E eu vi que esse mesmo termo em inglês, blasted heat, a charneca crestada, é usado em um poema do Milton, né? Então acho que deve ser esse o poeta que ele se refere. E nesse trecho ele já fala ali dos escombros da casa, da família Gardner, né? E fala de um porão do poço que tem ali, aos escombros também, né? E ao mesmo tempo o M. Pierce vai falar que é melhor. Ficando rouco. Desculpa, gente. Mas que ele vai citar que é melhor que tudo fique submerso mesmo, né? Então já tem essa relação com algo a ficar, que deve ficar, ou que era para ficar, ou que fica submerso, ou nas profundezas de alguma coisa, que é um tema recorrente do Lovecraft, não é, Thales? Sim, ele tem essa pegada, né, sempre de trazer coisas para o nosso mundo, né, e depois meio que a gente perceber que aquelas coisas não deveriam ficar aparentes no mundo, né, e depois ele dá um jeito de meio que, né, trazer assim alguma coisa na história de que tipo, a gente tem que esconder isso, as pessoas não podem ter contato com esse tipo de coisa e tal, né? Então parece que ele faz o papel do cultista maluco, né, que traz assim a entidade cósmica aqui para dentro, mas também ele faz o papel do cara que tipo reconhece que a humanidade não pode ficar em contato com aquilo, né? E ele sempre tenta ali, né, dentro das obras dele, meio que fazer isso, né? Ter algum personagem, ter algum fator assim que vai colocar aquilo de lado, como se aquilo realmente não deveria estar assim, né, no nosso plano de realidade e tudo mais. Então ele faz isso assim, em vários contos, né, em várias narrativas. É meio que quase uma regrinha assim que ele segue, não vou falar uma regra, né, mas é quase uma formulinha mesmo assim que ele vai sempre utilizando, que mostra um pouco daquilo que a gente já estava falando, né, que a parada é tão incompreensível para o ser humano, né, que meio que se você entrar em contato com aquilo, você fica maluco, você fica doido, né? E isso não é novo, né? Na Bíblia, né, tem trechos que falam disso, por exemplo, né, lá no Apocalipse, né, que no inglês eu acho o nome mais interessante, né, que é Revelações, ele é menos, né, dark, assim, mas que ele mostra um pouco sobre isso, né, conforme as coisas do céu, do inferno, dos outros mundos, assim, eles se revelam, né, o ser humano, tipo, ele não está preparado para observar aquelas coisas. Então, eu acho legal que vários escritores de horror conseguem pegar essas paradas, né, de, tipo, não só, né, de religião cristã, mas tipo de outras religiões, de mitologia e tal, e trazer isso para nós, né, de uma forma que fica, pelo menos se me dá muita vontade de continuar lendo, né, ou então de pensar assim, caramba, e se esse negócio, né, e se não der certo, e se tipo, eles não conseguirem esconder e tal. Então, tipo, todo esse mistério que é construído, eu acho que é muito gostoso de estar lendo e tal. Tem todo um caráter escatológico, né? Eu também acho bem interessante. E quando a gente para pensar, o tipo de maneiras, né, que ele tenta descrever para falar dessas coisas que não existem, eu acho muito interessante quando em alguns pontos ele faz isso, que é justamente pensar quando ele tenta dizer das estruturas geométricas que não fazem sentido para a gente, consegue explicar, que fogem da nossa explicação, do nosso entendimento, ou então a própria questão da cor, né? Você tentar explicar uma cor que você faz estudos com ela e leva ela para o laboratório, e é uma coisa não é sólida, mas não é líquida, mas ela não vai interagir com determinado elemento, ela começa a desaparecer. Assim, eu acho muita coisa que eu queria comentar, que eu lembrei agora, quando eu estava relendo o conto, uma coisa que me veio à cabeça foi justamente Stalker, né? Aquele filme do Tarkovsky baseado no livro Piquenique na Estrada, que é muito interessante, que, vamos dizer, tem uma premissa parecida, né? De uma coisa que vem do espaço e vai trazer efeitos devastadores para a nossa população, mas tem uma abordagem completamente diferente, assim. Me veio na cabeça, eu queria compartilhar. Eu queria só fazer um rápido acréscimo à fala da professora Bárbara, que para os leitores costumeiros aí de Lovecraft, ele costuma
traduzir, não sei se essa seria a palavra, mas ele costuma traduzir todo esse absurdo cósmico que ele explora nas histórias dele, através de uma linguagem mais mundana, porque senão não adiantaria nada ele tentar representar o inominável inominavelmente, né? Não venderiam esses contos. E na maioria dos textos, o Lovecraft ele acaba apelando muito para a matemática. Ele fala aí, por exemplo, nas Montanhas da Loucura em geometria não euclidiana. Ele fala agora eu não lembro se o nome do conto era O Quarto ou A Casa da Bruxa, de ângulos impossíveis que abrem portais para outros mundos. E o interessante no A Cor que Caiu do Espaço é que o apelo aqui é mais para biologia, para química e para física. Então é através dessas ciências mais naturais, vamos dizer assim, menos exatas, que ele vai traduzir para a gente também essa influência de um além que não é espiritual, mas é espacial. E nem por isso ele é menos assustador, né? O que o conto vai mostrar para a gente. Eu queria rapidinho chamar a atenção, Kaiser, se você me permitir, para dois aspectos desse momento inicial do conto, né? Que é a questão da descrição da paisagem, né? E quando eu li o conto, enfim, eu já mencionei que foi a primeira leitura que eu fiz do conto para fazer essa conversa, né, essa atividade. E achei interessante porque fiquei pensando, né, se esse ambiente, se essa natureza que ele descreve, né, de maneira tão vívida, esse cenário, ele foi criado pela experiência que se passou lá, ele é anterior ou posterior à experiência, né? Se essa descrição, se essa paisagem, ela foi criada pelo que aconteceu, ou ela já existia, era uma paisagem também inatingível em alguma medida, uma paisagem também que causa esse efeito de sublime horror também, né? Quer dizer, quem criou quem, né? Se foi o evento que criou a paisagem ou a paisagem que criou o evento. E também eu acho que tem um detalhe que eu achei bem interessante, que talvez o Lovecraft coloque ele um pouquinho sobre o seu processo de criação literária também, não sei se os colegas também pensam dessa forma em relação a esse trecho, quando ele fala em relação ao nome do lugar, que o nome do ele não tem certeza se o nome do lugar, se o nome é adequado ao lugar ou o lugar é adequado ao nome, qual que determinaria qual. Eu acho que também tem uma relação dessa da paisagem com o evento, com o acontecimento, né? Essa indeterminação que talvez represente um pouco dessa relação com a linguagem, com o dizer isso que ele se propõe dizer, né? Que é esse indizível. E ele chama atenção para esse aspecto, uma espécie de evento constituidor da linguagem, né? A linguagem constitui o lugar e o lugar constitui a linguagem também. Eu acho que me chamou a atenção esse detalhe, né? Quando ele fala sobre a relação entre o nome e o lugar e a relação entre a paisagem e o evento. Obrigado. Sim, verdade. Aquele trecho, né? Nenhum outro nome se aplicaria a esse lugar, nenhum outro lugar mereceria esse nome, né? E na cosmologia, digamos assim, do Lovecraft, é comum ele se referir a essas entidades antigas, né, das profundezas. Em alguns casos, o próprio Cthulhu vem do fundo do oceano, né, que estão ali embaixo do chão, em alguma profundeza, e vem à superfície para trazer aquele terror, né? Nesse caso desse conto, é o contrário, vem do céu, mas vem do céu e cai ali naquele poço e vai para as profundezas. E nesse trecho que a gente acabou de ler, o desejo do personagem do Amy Pearce é que aquilo volte para as profundezas, né? Seja submergido ali no reservatório, embora ele vá falar em um momento posterior no conto que ele quer que fique submergido, acho que o narrador que fala, né? Mas que ele nunca vai beber água daquele reservatório depois, né? Josias... Em relação à profundidade, sim, eu queria falar rapidinho, não antecipando as discussões, eu fiquei aqui doido, né? Você percebeu o que eu queria falar, mas falando sobre essa profundidade, né? Que que eu acho que é a cor dessa profundidade, né? Desse abismo, né? Aí você fala que é o abismo que veio do céu, né? Mas é um céu profundo, né? É o abismo do céu, né? Ela cai desse abismo, né? Em direção ao abismo da Terra, né? A profundidade da Terra. E são muitos abismos e muitas profundidades. E a questão da memória também, da narrativa, me parece também claramente isso, né? Também
da profundidade da memória, no fundo do ser ali, no qual foi gravado, tão poderosa essa impressão que grava, a não ser assim, só pode gravar na profundidade do ser, da memória, né, aquele lugar do trauma também, que se manifesta na narrativa. Então acho que ele vai percorrendo vários abismos, os abismos estelares, os abismos da Terra, os abismos do ser, da memória, enfim, da narrativa. Acho que é um tema também recorrente, né, acho que é interessante. Só complementando rapidinho essa coisa do abismo do céu, achei muito legal você falado isso, que ele mesmo fala, né, o narrador no conto, que, tipo assim, ele começa a desejar ver nuvens, né? Então, tipo assim, parece que o céu é tão profundo que ele tá começando a olhar assim e, tipo, aquilo tá começando a incomodar ele e ele precisava de alguma coisa para bloquear aquilo, né? Então, já no início do conto ele já dá essa ideia, né, de que, tipo, ele tá começando a ter esse contato e aquilo tá ficando, tá se tornando, né, uma coisa que incomoda ele, né, ali no fundo da alma mesmo. Então, eu acho bem legal mesmo. Eu não tinha pensado nessa parte do abismo pro céu, achei bem bacana a observação. Vocês querem ler mais um pouquinho do conto? Você quer ler, Josias? Próximo trecho aí? Então, eu só não sei onde está. Eu preciso de auxílio. Não, o Bruno vai exibir aqui na tela. Ah, tá. Antes de começar a fazer a leitura, só chamando a atenção para o fato de que da questão da cor também é profunda, né? Acho que em inglês, se eu não me engano, os professores também podem me auxiliar, mas quando a cor escura, o tom escuro da cor é o deep, né? Que é o profundo, né? O azul escuro, por exemplo, né? A cor escura, não é isso? O professor Bruno pode auxiliar nesse sentido. A cor escura é a cor profunda também. Onde nós estamos? É isso mesmo, Josias. O termo do conto em inglês pode carregar esse sentido também. E, se não me falha a memória, nós paramos aqui no muitas vezes tive que reconduzir. Mas eu queria ler no meu, porque... tá. Muitas vezes tive que reconduzir o orador para o fio de sua narrativa, interpretar trechos científicos que ele conhecia apenas através da memória falha de um papagaio que repete as preleções de um professor, ou preencher lacunas, quando seu sentido de lógica e continuidade sofria um colapso. Quando terminou, não me surpreendi que sua mente tivesse ficado afetada, ou que a gente de Arcan não gostasse de falar da charneca crestada. Apressei-me a voltar ao hotel antes do pôr do sol, pois não me apetecia ver as estrelas a surgir acima de mim, ao ar livre. E no dia seguinte voltei para Boston, a fim de renunciar ao meu posto. Não podia retornar àquele caos sombrio de florestas velhas e encostas, ou voltar a enfrentar a cinzenta charneca crestada, onde o Poço Negro escancarava a goela ao lado de tijolos e pedras tombadas. O reservatório será agora construído em breve, e os amigos e os antigos segredos estarão a salvo sob braços de água. Mas mesmo assim, não me apraz a ideia de visitar o local de noite. Pelo menos não quando estiverem brilhando as sinistras estrelas. E nada me induziria a beber a nova água municipal de Arcan. Kaiser falou, vou colocar meu óculos aqui. Tudo teve início, disse o velho M, com um meteorito. Antes dessa época não corriam lendas fantásticas desde os tempos do julgamento das bruxas. E mesmo então os bosques do oeste não eram tão temidos como a pequena ilha de Miskatonic, onde o diabo presidia as reuniões ao pé de um curioso altar de pedras, mais antigo do que os índios. Não havia florestas assombradas, e o crepúsculo fantástico jamais fora terrível antes dos dias estranhos. Foi então que, ao meio-dia, surgira a nuvem branca, a cadeia de explosões do ar e a coluna de fumaça vinda do vale nas entranhas da floresta. E a noite toda Arcan ouvira da grande pedra que caíra do céu e afundara na terra ao lado do poço da casa de Nahum Gardner. Era a casa onde mais tarde seria a charneca crestada, a casa branca e bem cuidada de Nahum Gardner, onde, entre os seus férteis jardins e pomares, Nahum fora à cidade para contar a respeito da pedra, e no caminho passara pela casa de M. Pierce. M tinha então 40 anos, e todos os estranhos acontecimentos ficaram firmemente gravados na sua memória.
Ele e sua mulher haviam... Pode continuar? Pode, né? Ele e sua mulher haviam ido com os 3 professores da Universidade de Miskatonic, que chegaram às pressas na manhã seguinte para ver o fantástico visitante do remoto espaço sideral, e estranharam que na véspera Nahum o tivesse descrito como grande. Encolheu, disse Nahum, apontando para a grande escavação de tonalidade castanha na superfície da terra fendida e da grama carbonizada, perto da arcaica cegonha do poço no jardim da frente. Mas os sábios responderam que as pedras não encolhem. O seu calor persistia. E não afiançou que a pedra ardia levemente na noite. Os professores experimentaram-na com um martelo de geólogo e acharam-na estranhamente mole. Na verdade, era mole a ponto de ser plástica. Era mais fácil arrancar-lhe pedaços do que lascá-la, e foi um espécime arrancado que levaram ao laboratório da universidade. Levaram-no num velho balde tirado da cozinha de Nahum, pois mesmo o pedaço pequeno não queria esfriar. Na caminhada de volta, pararam na casa de Jamie para descansar e quedaram-se pensativos quando a senhora Pierce observou que o fragmento estava ficando menor e queimando o fundo do balde. Na verdade, não era grande, mas talvez tivesse levado menos do que pensava. No dia seguinte, tudo isso aconteceu em junho de 1882, os professores tornaram a aparecer, grandemente alvoroçados. Ao passarem pela casa de Jamie, contaram-lhe das coisas esquisitas que o espécime fizera, e como desaparecera completamente ao ser colocado no recipiente de vidro. O recipiente se fora também, e os sábios homens falaram da afinidade da estranha pedra pelo silício. Agira de forma inacreditável naquele laboratório bem organizado, não reagindo nem liberando gases explosivos quando aquecido no carvão vegetal, mostrando-se inteiramente negativo na pérola de borato de sódio. Pouco depois, exibindo total não volatilidade em qualquer temperatura possível, inclusive a do maçarico de oxidrogênio. Na bigorna, mostrou-se obstinadamente a arrefecer. Em breve, toda a faculdade se achava no estado de verdadeiro alvoroço. E quando, ao ser aquecido diante do espectroscópio, mostrou brilhantes faixas diferentes de todas as cores conhecidas do espectro, falou-se ofensivelmente de novos elementos, bizarras propriedades ópticas e outras coisas que cientistas intrigados costumavam dizer face a face com o ignoto. Vocês querem comentar alguma coisa? Acho que esse ponto aí é bem interessante. Eu ia fazer um comentário que acho até de um trecho ali da hora que o Josias estava lendo, né? Que ele vai falar sobre esse M. Pierce, que está contando a história para ele, né? E o narrador vai falar que em vários momentos teve que relembrá-los de alguns conceitos, né? De trechos científicos que eles conhecia apenas com a memória dele de papagaio, né? E isso, o Thales tinha comentado, né? Que os contos, os textos acabam refletindo um pouco da vida do escritor, né? E esse é um trecho que me pareceu que transparece ali algo que falavam do Lovecraft, que é essa característica de um certo elitismo nos seus contos, né? Então, a gente tem esse narrador que é um técnico ali, provavelmente se entende ali com alguma formação superior, e ele vai se referir àquela pessoa ali que está narrando para ele já como alguém inculto, né? A memória de papagaio, que não... Ou seja, não é que ele esqueceu alguma coisa, ele nunca entendeu, só repetia aquilo, né? E aí, uma das características que o pessoal critica o Lovecraft seria esse elitismo, e talvez a Bárbara queira comentar um pouco sobre isso. Gente, o Lovecraft, ele é um personagem... Bom, ele é um personagem hoje em dia, né? É uma figura muito, muito polêmica, assim, porque a gente tem algumas apropriações de pessoas de extrema-direita e tudo mais sobre seus contos. E não só os contos também, mas poesias, assim.
o Lovecraft, ele tinha posturas bem racistas, que ele descreveu em alguns contos específicos, assim, ele utilizava ao descrever personagens negros e personagens estrangeiros, né, forasteiros. Então, tem até gente que faz uma relação entre esse próprio horror cósmico, sendo uma metáfora, assim, da ojeriza que ele tinha de estrangeiros e toda uma espécie de xenofobia. Assim, a gente tem essa dificuldade, né, de separação obra, escritor, e saber o que de fato foi influenciado e tudo mais. Mas a questão do racismo é evidente, assim, ele tem poesias falando, né, sobre Constituição da América e tudo mais, em que o racismo está bem evidente. Não lembro o nome do poema agora, depois eu posso pesquisar e a gente comenta mais sobre isso. Mas, assim, essa é uma história longa, né? Na realidade, o que eu queria saber era o Thales. Você tinha dito que você tinha algo para apresentar no sentido de... Como é que chama? De apresentação de tela? Você tinha ou não? Para a gente não esquecer e você ficar lendo isso e acabar não utilizando. Tenho sim. Mas se quiser eu posso passar daqui a pouco, mas antes de chegar nisso, eu queria pegar uma pontinha do que você falou, Bárbara, que é sobre essa coisa do racismo, né? Que agora tá saindo uma série, né? Eu não lembro o nome da série, acho que é Lovecraft Stories, alguma coisa do tipo assim, na HBO. É Lovecraft Country, eu amo essa série, ela é muito boa. E ela tem um enfoque, né, muito grande na questão do racismo, né? Porque a gente vive um tempo, né, que é um tempo de inclusão, né, ou deveria ser um tempo de inclusão, né? Bom, acho que uma empresa como a HBO pegar o Lovecraft, né, com todas essas polêmicas que tem em torno dele e colocar de qualquer jeito seria muito complicado. Então dá para ver que eles dão uma ênfase bem interessante em relação a isso, né? E eu tenho uns amigos que estavam assistindo, eu cheguei a assistir só um episódio, mas eu pretendo assistir os outros, que eles estavam assistindo mais para frente, e eles foram falando, cara, eu não suspeitava que essa série fosse pegar tanto para esse lado, porque, né, todo mundo ali jogador de RPG, nerdão e tal, tava todo mundo esperando ali, né, coisas um pouco diferentes, mas eles falaram que adoraram, assim, eles falaram que estão gostando muito e tal. Eu acho que teve um até que já terminou, mas que foi uma surpresa grande para eles, porque a gente tem muito disso, né, então dependendo de onde você vem, né, por exemplo, da sua história como leitor, você vai dar enfoques completamente diferentes, né, para a obra. Então, por exemplo, né, eu acho que o Monteiro Lobato no Brasil também é uma coisa assim que acaba pegando muito isso. Tem gente assim que sempre lê o Monteiro Lobato como aquela coisa, imaginário infantil e tudo mais, né, até que chega alguém num certo momento e fala, poxa, olha só, né, será que na obra do Monteiro Lobato ele não está sendo racista quando ele traz essas coisas, essas questões e tal, né? Eu esqueci o nome da personagem, Dona Benta e... Tia Anastácia. Tia Anastácia, isso, quando traz a Tia Anastácia sempre, né, como uma personagem subserviente e tal, né, o negro quando aparece, ele também não aparece como uma figuração boa, né, e aí eu acho isso uma coisa muito legal, assim, porque é essa pluralidade mesmo, né, se você, às vezes, né, se você não tem esse olhar do outro, né, você às vezes repete um discurso, ou então você lê aquilo enviesado, né, de uma visão só e você não consegue enxergar, né, que por mais que possa ser uma obra muito boa, por mais que possa, tipo assim, fomentar a imaginação, possa dar luz a muita coisa legal, né, o autor, ele não é o escritor, né, tipo assim, a pessoa do autor, né, ele não é o cara necessariamente, tipo assim, a imaginação dele não é tudo, né, ele tinha outras nuances da personalidade dele, da vida dele, assim, que também são interessantes da gente, né, pegar para analisar. Thales, só para dar uma complementada, essa série, Lovecraft Country, ela é baseada num livro também, que eu não sabia que existia. O livro tem o mesmo nome, chama Lovecraft Country, e até também fala do Green Book, né, dentro desse livro e tudo mais. Então a gente tem um grupo de referências, assim, bem interessantes que estão sendo abordadas nessa série. Eu, assim, particularmente, acho uma obra, assim, muito achando, né, que não terminou ainda, mas uma obra audiovisual muito bem feita, assim, tem uma caracterização de época maravilhosa, e eu acho o jeito que eles estão abordando o horror cósmico muito legal, além das relações de raça que, para mim, estão sendo tratadas de uma maneira bem satisfatória. Então, para todos os fãs de Lovecraft, fica a dica aí.
Mas esse livro que você falou, que é inspirado a série Lovecraft Country, não é do Lovecraft, é? Não é. Tá certo. E aí, nessa parte do conto que a gente parou, ele começa a... Cientistas, né, chegaram no laboratório e estão começando ali a fazer as análises e é nesse momento que eles encontram essa cor, né, ali na análise do espectroscópio, parece que é o equipamento, né, que eles vão ver a difração da luz ali e encontram cores ali em padrões desconhecidos, né, uma cor difícil de ser descrita, que ele vai falar que só foi chamada de cor por analogia, né, na verdade, ali pelos cientistas. Josias, você quer falar alguma coisa? Só que eu voltei agora, depois de um contratempo aqui, então, um pouco o pessoal que estava acompanhando a leitura, mas transmissão doméstica acontece, né? Precisei dar um socorro ali. Em relação, acho que chegou na parte que ele começa a mobilizar, que ele menciona os cientistas, né, que foram mobilizados, eu vou chamar a atenção para o fato de que são cientistas de uma instituição, de uma universidade, se eu não me engano, que está presente em outros contos também, né, do Lovecraft. Eu já tinha lido em outros sobre uma referência, né, e depois fui atrás e percebi que eles são uma mesma instituição que está presente no universo dele, né. Não, botei aqui, né? Sim, verdade. No nosso chat ali, tem a Márcia Adão comentando, concordando com o pessoal aqui sobre a questão do Monteiro Lobato ser racista, né? Ela fez alguns comentários aqui. Falando sobre essa questão do racismo do Lovecraft, né? Thales, quer falar? Eu estava pensando em passar um pouquinho, né, a parte dos slides, se vocês não se importarem, né, trazer um pouquinho sobre essa parte. Ser nosso convidado. Passar essa parte, né, de como ele constrói a escrita, né, saindo um pouquinho assim, né, desse eixo temático, assim. Apesar de que eu trouxe aqui mais algumas citações que a gente acabou, né, vendo mesmo já nessa leitura, mas é legal porque a gente já consegue também, né, rememorar, né, e tipo passar assim didaticamente sobre essas coisas, eu acho. Então, né, eu separei nessas 3 partezinhas aqui a parte da escrita, né, do Lovecraft aqui, ela vai ser bem interessante, né, que a escrita dele, né, ele é um cara que ele trabalha essa coisa da contação de histórias, né, como a gente já está falando aqui já, né, meio que repetidamente já, só que ele é uma coisa, né, que eu vi isso num filme, eu não me recordo exatamente o nome desse filme, é um filme com Russell Crowe, que ele fala, né, que todo jogador de xadrez, ele faz os 3 primeiros movimentos de forma igual, né, ele faz uma brincadeira, ele é um filme que ele é um presidiário, eu realmente me esqueci do nome, e os autores, né, eles têm um costume de muitas vezes, assim, tipo, realizar, assim, os primeiros movimentos da história deles, né, de forma semelhante. Eu tenho estudado muito sobre essa coisa do roteiro e tal, e tenho visto quando, né, vai para esse âmbito, né, para esse espectro da contação de histórias, isso fica muito forte. Então, né, eu quis fugir um pouquinho aqui da jornada do herói, porque dá para você tipo, jogar o Campbell ali de cara, né, no Lovecraft, em vários momentos, né, desse narrador dele, que é sempre o cara que fica com medo, depois ele vai, aí ele vai conseguindo os recursos para passar por aquela experiência toda, mas aí eu quis fugir um pouquinho disso e trouxe mais uma estrutura meio assim desses primeiros movimentos que ele faz mesmo, né? Então, tipo assim, alguma coisa muito estranha, muito bizarra acontece, né, em algum lugar. Aí chega esse personagem que ele tem que fazer uma atividade ali, ou então ele fica curioso, ou alguma questão moral faz com que ele tenha que investigar, né? Eu gosto muito que ele trabalha muito essa coisa da questão moral em vários contos, mas nesse, né, é a atividade, né? Ele tem uma atividade ali que obriga ele a fazer aquilo, né? Aí no processo de investigação ele conhece um doido, sempre conhece, né, o malucão lá que sobreviveu, que passou pela experiência, né, que está afetado ali pelo momento,
momento, né, de loucura e tal, e depois a pessoa começa a narrar o ocorrido e a história flui, né? O Lovecraft, ele tem muito essa abertura de várias formas, assim. Então, eu lembro de ter lido vários contos, assim, até com alguns alunos meus, assim, e às vezes eles falavam exatamente isso. Mas, poxa, professor, se eu tirar o nome desse personagem, se eu tirar, tipo, esse cenário aqui, parece que a história começa sempre do mesmo jeito e tal, né? Então, mas é uma fórmula que ele usa muito bem, né, para ativar essas coisinhas da memória. E aqui, né, tem um pouquinho dos trechos, meio que para mostrar isso no texto mesmo. Né? Então, o algo muito estranho acontecendo, né? Você tem logo no início ali, né? Então, até um trechinho aí, né, que já foi lido, acho que eu não vou nem retomar tanto essa leitura, não. Mas essa coisa, né, de mostrar, assim, né, que o pessoal que estava lá não queria ficar muito lá, mas, né, os forasteiros que chegam também não estão curtindo o lugar, né? Ele fala, né, sobre as várias etnias, os vários povos que chegaram naquele local, né? E eu gosto dessa partezinha no meio do parágrafo que ele coloca aqui, ó. O local não é bom para a imaginação e não traz sonhos repousantes de noite, né? Então, tipo assim, quando você fala que um lugar ele é ruim até mesmo para o âmbito do imaginário, né? Para um mundo que não é nem o real, significa que tem alguma coisa ali que é muito... tem uma atmosfera muito pesada mesmo, né? E até conecta bastante, né, com o que a Bárbara tinha falado da questão do mundo onírico, né? Ele apresenta muito essa coisa, né, do onirismo por aqui. Aí, logo em seguida, né, ele faz essa coisa da necessidade de ir para lá. Então, tipo assim, ele não está ali porque ele quer. Ele mesmo fala, né, que se ele pudesse, ele pegava a trouxinha de roupa dele ali, levantava o saiote e saía correndo para Boston, né, porque ele não queria ficar ali de jeito nenhum, né. Então, ele fala, né, que, tipo, né, ele, com aquela relutância toda, né, ele tem que ficar porque a comissão dele obriga, né, ele a ficar ali. Então, é meio que aquela coisa, né, eu preciso, né, do meu dinheiro aqui, do meu trabalho, então eu vou ficar, né, por mais que seja um lugar bem complicado, complexo. Aí ele conhece, né, que a pessoa afetada por esse mistério, né, depois de procurar várias pessoas, né, e aí o pessoal fala, né, que tipo, não escuta esse cara, né, então aí você já sabe que esse é o cara que, né, você tem que escutar. Então, pra galera até que joga videogame e tal, pra galera que gosta de uns RPG aí, sempre que aparece, né, ó, esse cara aqui é o cara que você não deve, né, escutar. Geralmente é a linha, assim, que você seguir vai fluir legal a história, né? Então aqui ele já, né, traz um pouquinho e ele traz um pouco sobre o sentimento, né, desse personagem, que ele fala realmente, né? Ele não fica muito protestando contra nada, né, que vai acontecer contra a inundação, então ele já dá para perceber, né, na própria estrutura de comunicação do personagem, que ele é um personagem que realmente ele não, para ele, né, quanto mais profundo aquilo ali ficar, melhor. E logo em seguida ele inicia a contação de histórias. Aí isso aqui é uma coisa muito legal que o Lovecraft faz, que poucos autores fazem isso, e ele faz isso de uma forma muito boa e que eu acho que é muito difícil de fazer, né? Para mim, que estou começando a escrever bastante roteiro agora, de jogos e outras coisas, que é o seguinte, ele conta a história, tipo, quase meio que resumida em um parágrafo só que aí depois ele, tipo, pega essa história e ele vai desmembrar essa história, né, mais pra frente, de acordo com o que a memória do cara lembra. Então, isso também parece muito com a gente contando história, né? A gente usa muito o tópico frasal, a gente usa muita coisa, assim, né, no nosso raciocínio. A gente... pelo menos, assim, uma das coisas que eu percebo, e até mesmo em já ter visto alguns vídeos sobre isso, nada muito especializado, é que quando uma pessoa está mentindo, ela conta, tipo, muito perfeitamente a história, né? Ela conta o que aconteceu às 10, às 10h30, às 11, às 11h30, ao meio-dia. Tipo assim, ela formula aquela mentira para ser alguma coisa meio fechadinha. E a memória, né, ela não funciona desse jeito, né? Então, sei lá, a gente está conversando aqui sobre, né, o Tulu aqui, aí de repente alguém fala do Clayton, aí o cara lembra que o Clayton é o dono da pizzaria da esquina e de repente, tipo, a gente já tá falando como ia ser legal, né, ter tipo uma pizza em formato de
Cthulhu e, tipo, o papo vai desandando, né? Tipo, a memória, ela funciona dessa forma. Então, eu acho muito legal que, tipo, ele meio que acaba trazendo essa estruturação, né? Que é muito massa, que ele, tipo, ele mostra, ó, de cara, é assim que eu lembro dessa história. Só que aí, logo em seguida, né? Ele vai passando, ele vai colocando datas aproximadas, né? Também. Ele não fala, tipo, na lata, isso aconteceu nesse ano. Ele, tipo, vai dando aproximações e ele vai dando toda essa nuance do contador de histórias propriamente dito. Então dá para ver também, pelo menos assim, talvez um traço da psicologia dele, eu não dá para falar com toda certeza, né? Porque a gente não pode perguntar para ele, a não ser que a gente faça uma sessão espírita lá, chama ele aí para bater um papo, mas né, ele dá para ver que ele era um cara meio solitário, né? Então, tipo, todas as histórias dele, ele tem essa coisa, tipo assim, de ter uma interação humana, né? De você estar falando com alguém, assim, então quase o tipo dele ali mesmo, né? De fazer essas falas. Aí eu até queria perguntar, gente, se vocês quiserem interromper aí, que eu vou dar uma virada de conteúdo aqui agora para adaptação do cinema, se vocês querem fazer algum comentário. Essa parte que você comentou de ser solitário, né? Essa cidade que ele tem ali, Arca, né? E nesse conto específico se passa nos arredores de Arca, né? Que é uma cidade fictícia que ele cria para vários contos dele. Mas ela fica ali próximo da cidade que ele mesmo morava, né? Na região ali que ficaria Providence, né? Essa cidade em que ele ficou praticamente a vida inteira morando lá, tirando alguns poucos anos em que ele esteve casado e morou em Nova York, no Brooklyn, né? Mas o casamento durou pouco tempo. E acho que isso transparece, né? Esse personagem, de fato, meio recluso ali, que fica ali na região, né? Não tem muito uma vida social, digamos assim, não muito exuberante, né? E aí você falou da terapia, né? Que ele faz com essa interação, mas ao mesmo tempo é uma interação que você percebe que é muito restrita, né? É um cara que, você vê, ele foi ali fazer um serviço, ele não descreve interação específica, assim, com nenhuma pessoa que tenha nome, além desse personagem, o M. Pierce, que vai relatar coisas para ele, né? Então, apesar de ter essa relação solitária ali, né? Esse personagem técnico, o narrador. Gente, rapidinho, a gente tem uma pergunta aqui do chat. A Márcia Adão perguntou, Thales, no seu ponto de vista, ele segue a narrativa clássica? Bom, aí narrativa clássica é um termo bem abrangente, né? Mas, assim, eu creio que sim, né? Se você for pegar a estruturação, né, tipo, de uma história que tem uma apresentação, conflito, né, você tem um desenvolvimento em enredo, clímax e desfecho, né? Ele não sai muito dessa fórmula, né? Apesar de que, como ele trabalha um pouquinho sobre essa coisa da memória, né, ele não consegue te dar uma cronologia tão, né, assertiva sobre algumas coisas. Mas eu acho que, tipo assim, de forma mais geral mesmo, eu acho que ele está bem dentro mesmo, né, dessa narrativa clássica. Eu acho que ele não inova tanto, assim, em termos de, né, dessa estruturação mais robusta mesmo ali. Eu acho que é bem dentro mesmo da narrativa clássica. Thales, se você quiser falar da adaptação, acho que pode passar para isso. Beleza, bora lá. E agradecer a Márcia aí também, né, pela pergunta. É sempre bom ter uma interação. Se quiser fazer mais, estamos aí. Então, né, aqui tem uma imagem aí que eu acho que, tipo, ficou mais internet, assim, você joga o filme, tipo essa imagem que aparece, né? Que é tipo a família Gardner ali, né, chegando no local. Então, o que tem de bacana aqui, né, dessa adaptação, primeiro eu coloquei ali onde vocês podem achar, tá? No Prime Video da Amazon, só que ele tá no Prime Video dos Estados Unidos, né, na US ali, né? Então eu usei um VPN, né, para poder assistir.
Então, né, se você tiver aí no seu antivírus, em qualquer coisa, aí você consegue mudar a sua região aí para os Estados Unidos e assistir tranquilamente, tá? E assim, eu não vou colocar a sinopse aqui do filme, né? Porque até a sinopse a gente meio que já tá fazendo aqui, mas eu vou colocar algumas coisas específicas de como que, tipo, foi feita essa adaptação. Primeira coisa, né, é que a adaptação cinematográfica, você tá mudando de mídia, né? Então, tipo, toda vez que você fala assim, não foi fiel à história, né, eu acho que, tipo, um tuluzinho, assim, ele morre em algum lugar do universo. Então, tipo, né, essa observação a gente nunca... Acho que não é uma coisa legal de se fazer, né? Sempre que a gente pensa em coisa midiática, adaptação é uma coisa, né? O próprio nome diz, você está adaptando a linguagem, né? E o Lovecraft é uma parada difícil de adaptar, né? Tanto que os críticos ali se você entrar ali no Rotten Tomatoes, né? Que é um site ali que faz bastante crítica especializada, você vê que por mais que não seja, tipo, um filmaço, assim, né, tipo, vai ganhar Oscar, mas é um filme que, tipo, para a proposta dele, né, para o que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem, né? Então, a primeira coisa é que o ponto de vista muda, né? Então, o ponto de vista aqui é da família Gardner, né? Então, é o ponto de vista ali dos 5 membros da família, né, indo morar lá e tudo mais, e passando por todas aquelas coisas. Então, o filme, ele meio que vai ter essa pegada do tempo real, né? Ele não vai ter essa pegada tanto da memória, né? E vai ter aquele clima de terror dos anos 80, né? Então, pra galera que gostou, por exemplo, de Stranger Things, né, você vai gostar desse filme. É um filme, assim, que tem essa pegada bem climão ali, terror dos anos 80, que eu, pelo menos, assim, acho muito gostoso de assistir, né? Eu acho que eles, pra mim, assim, é quase a década de ouro do terror, assim, tipo, eu acho muito legal mesmo, né, a forma como é montado. Uma coisa, né, já um aviso aí também, né, pro pessoal que não gosta tanto, tem muito gore no filme. Tipo, chega uma hora no filme, assim, que tipo, é muito, né, gore, né, é uma tradução para tipo, grotesco, né, então, tipo assim, tem algumas cenas bem pesadas mesmo, assim, de violência, de sangue e tal, né, então, essa coisa visual é jogada muito aqui, né, pro filme, né, e uma coisa que é muito bem feita é o ritmo, né, que, tipo assim, basicamente, ele consegue colocar um ritmo no filme que é mais ou menos igual um RPG que eu jogava com o Bruno. O Bruno é um grande mestre de RPG, para quem não sabe, que a gente jogava, né, e conforme o personagem ia ficando doido, né, é um RPG de horror, assim, conforme a gente ia ficando doido, mais bizarrice aparecia. Então é mais ou menos aqui, né, o nível de loucura, de violência e das coisas estranhas que vão aparecendo, eles vão progredindo conforme o cara, tipo assim, vai tendo aqueles momentos de relance, né, de vislumbre do abismo, né, o abismo que ele não devia estar vendo, conforme ele vai se espreitando ali, a mente dele vai ficando cada vez pior, né. O medo do desconhecido, ele traz isso aqui muito legal, né, que inclusive depois, né, da adaptação eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, tipo, é muito bem feito isso mesmo, né, de você mostrar como que o ser humano não reage bem a essas coisas. Só que uma parada que, tipo, é a principal crítica de todo mundo, e eu concordo plenamente, eu acho que, né, provavelmente quem conseguiu ler o conto e viu aqui, é o exagero da cor VFX, assim, né, tipo, os visual effects deles no pós-produção, assim, tipo, é muito exagerado, né? Então, para uma parada, é claro, né, que tem a ver com a adaptação do cinema e tal, mas eu não sei, pro meu gosto, né, eu gostaria de que tivesse ficado uma parada um pouquinho mais misteriosa, né, e já o diretor, ele vai para um lado mais do thriller, né, de uma parada que vai ser muito, tipo, vai começar a acontecer muito rápido e muita coisa na tela e muita luz e tal. Então, tipo, eu preferiria, né, manter ali aquela parada do terror anos 80 mesmo, né, e tipo, uma parada mais misteriosa e não tanto, né, essa loucura, né, toda que vai acontecendo na tela. E isso, né, só um detalhezinho aqui antes de, tipo, passar para a próxima parte também, né, a gente fazer uns comentários sobre o próprio Richard Stanley, né, que é o diretor, e ele faz o roteiro junto com outra moça, que eu acabei esquecendo de colocar o nome aqui dela, então desculpa, roteirista, eu esqueci de colocar o seu nome aqui também, que basicamente ele tem uma relação muito especial com as obras do Lovecraft, né, porque tipo, a mãe dele lia para ele,
essas obras quando ele era criança, né? E ele leu esse conto quando ele era, tipo, começo ali da adolescência, de 12, 13 anos, e ele começou, né? Falou que eu acho isso aqui muito bizarro, cara. Ele falar que um conto desse sempre fez parte da maquiagem psicológica. Cara, isso aqui é muito maluco. Tipo, você parar pra pensar que um cara, né, ele formulou parte da psique dele adulta num conto, né, loucaço como esse aqui. Então, aí não me surpreendeu, né, ele ter feito Zoolander, ter feito um monte de filme muito doido, né, porque, tipo, dá pra você ver ali que ele teve influências literárias bem interessantes, né, exóticas. E, infelizmente, né, a mãe dele acabou tendo câncer e ele, né, no fim da vida dela, lia, né, porque ela não conseguia ler mais, né, as obras e tal, e ela sempre teve esse carinho muito grande. Então ele, né, o roteirista ali, né, e diretor, ele lia essas obras para ela. Então eu acho que isso aqui é uma coisa muito legal, porque o Lovecraft, ele tem, na vida dele, né, tem uma coisa muito íntima, né, realmente de quase fazer parte, né, das relações familiares ali mesmo e tal. Então, isso aqui eu achei uma coisa bem bacana. E eu não sei se vocês chegaram a ver, parece que esse projeto desse filme é um projeto de uma trilogia, né, que eles querem pegar 3 histórias do Lovecraft, né, e fazer mais filmes. Então, eu fiquei na esperança, assim, de talvez ver um Montanhas da Loucura, assim, bem feito e tal, né, eu acho que seria bem legal. Vocês querem fazer algum comentário, gente? Será que todas as 3 adaptações vão ser com Nicolas Cage? Mais legal. Eu só vou comentar aqui que a outra roteirista é Scarlett Amaris. Beleza. Se pronuncia assim? O nome dela, né? Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Não, se quiser continuar, Thales, também. Beleza, então vamos prosseguir. E aqui eu acho que é, né, a parte que é mais interessante, assim, né, do Lovecraft, que é essa coisa do medo do desconhecido. E tem essa citação aqui que aparece em todo lugar, né, acho que ela não é muita novidade para quem já viu alguma coisa do Lovecraft, né, que a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido, né? Então, essa citação que aparece em tudo que é lugar, todo box de coisa do Lovecraft, assim, vai ter essa citação, né? Tipo, eles gostam de pegar ela, porque ela é uma frase realmente que impressiona de certo modo, né? Né? Essa informação aqui que a gente já até falou, né? Que é o conto favorito e tal, né? E a própria crítica, né? Quando saiu o conto, assim, tipo, falou, nossa, esse conto é muito foda. E o Bruno tinha comentado, né, que talvez seja a semente, né, da ficção científica e do horror. Eu, pelo menos, assim, né, na minha humilde opinião, eu acho que realmente é a semente dele mesmo de ficção científica e horror, porque as histórias anteriores dele, né, não tinha toda essa pegada, né, para esse lado. Então parece que é a partir desse momento, assim, que eu acho que ele pega o jeito de fazer a coisa, né? É igual, né? Eu sempre mexi com arte. As primeiras coisas que você faz, sai uma porcaria. O primeiro jogo que você faz, sai horrível, né? O primeiro conto que você escreve, é melhor você nem mostrar para ninguém, para você não passar vergonha. Não, mentira, mostra sim, porque aí você consegue ter feedback. Mas, tipo assim, as primeiras coisas que você vai fazendo, né, na sua vida, enquanto criador de alguma coisa, elas não costumam sair bem, né? Se saiu bem é porque você é um prodígio. Então, tipo, aí você investe nisso mesmo, porque você vai se dar muito bem. Mas, no geral, né, a gente tem que ir formulando aquelas coisas aos pouquinhos, né? E parece que aqui eu não vou dizer que ele atinge uma maturidade escrita, porque eu não gosto muito dessa expressão, mas parece que ele consegue, assim, tipo, achei o ponto, assim, que eu tenho que escrever as coisas, né? Então, tipo, aquele cara, né, que sempre cozinhou ali, sempre que fez uma comida mais ou menos, ele achou ali o tempero, né, que ele deveria colocar. Então, acho que esse conto, ele fica muito marcado por isso, né? E como é que isso aparece, né? Isso aparece com tipo, essa vagueza toda, né, para descrever esse vilão, né, aí mais ou menos, vilão, protagonista, né, eu até me arrependi de colocar a palavra vilão, porque depois, né, até o próprio terceiro ponto ali, ele meio que pega um pouco diferente, né, essa pegada, e é totalmente fora das experiências humanas, né, e tem essa
coisa, né, de que isso é uma criatura, né, então o vilão ali não ficou muito legal, devia ter colocado o protagonista, né, que a criatura, ela não tem uma motivação aparente, né, você não consegue, tipo, julgar, tipo, as emoções dela, você não tem um julgamento moral das coisas que ela faz, e você não sabe nem se ela tem consciência, né? Então isso aqui é uma parada, ou então ela tem isso tudo e a gente não consegue compreender porque a gente está aqui, né, no nosso mundinho 3D e essa criatura pode estar tipo muito longe aí nesse universo. Então eu acho bem interessante essa coisa, né, de que ele monta de um jeito, né, que é totalmente impossível mesmo, né, de você conseguir compreender aquilo, né? E no finalzinho aqui apenas um trechinho, né? Que ele mostra como que, tipo, né? Ninguém tem nem noção disso mesmo, né? Tipo assim, apenas Deus vai saber o que é isso, né? Em termos de matéria, acho que a coisa descrita seria chamada de gás, mas esse gás, né, obedecia a leis que não eram do nosso cosmos. Então ele vai trazer, assim, várias caracterizações aqui, né? Mostrando mesmo como que, né, apesar, né, de viver toda aquela experiência, né, o desconhecido continua desconhecido, né, no final das contas. E esse é uma estratégia narrativa, né, Thales, que é característica do Lovecraft, né, quando ele vai falar das cores, né, nesse conto, né, da cor que não pode ser descrita e toda essa fuga que ele tem da descrição imagética quando chega no horror, né? Embora ele faça uma boa descrição no início, ali na introdução, isso aparece em vários contos dele, né? E colocar esse horror como algo inenarrável, né? E ele acaba se focando na reação das pessoas a esse elemento de terror, ou esse elemento cósmico que chegou ali, né? E, por um lado, isso acaba, pelo menos para mim, né? Eu não concordo com Lovecraft, que esse é o melhor trabalho dele. Eu acho muito bom, mas eu gosto mais do romance dele, que é o único romance, que é o caso de Charles Dexter Ward, mas que tem essa mesma postura, né? Você vai ficando aterrorizado com a reação dos personagens a uma coisa que nunca é descrito para você, né? Josias, você quer comentar? Não, tá tranquilo, tudo bem. Pessoal, a gente está aqui, na verdade são 4h, a gente precisa encerrar e a gente vai abrir então para os comentários finais de todo mundo aí que quiser fazer um comentário final. Agradecer antes dos comentários ao pessoal que assistiu aqui online. O professor Gabriel Cordeiro mandou aqui um cumprimento para o Bruno, tá, nos comentários. Tem a Bianca Marcedão, que fez algumas perguntas, né? Camila, o professor Diego e outras pessoas que assistiram e que vão assistir ainda, a gente agradece muito aí pela audiência. E lembrando, antes dos comentários finais, que na próxima semana a gente continua falando sobre esse conto com um outro convidado, que vai ser o professor Eric Leão, que é físico e filósofo, e ele vai se concentrar nessas abordagens aí do texto, né? Então, Josias, Bruno ou Bárbara, vocês querem fazer algum comentário final? Gente, eu, por enquanto, vou só deixar essa imagem aqui do Cthulhu ou Clayton para os íntimos, tá? E a gente conversa mais na semana que vem. Acho que vai ser muito interessante também. Thales, muito obrigada por hoje. Foi muito interessante, muito legal a sua perspectiva de debate. Então, Bruno? Não, só manter o convite aberto aí para quem nos acompanhou pelo YouTube, quem ainda vai assistir, e semana que vem a gente dá continuidade às elucubrações aí da cor que caiu do espaço. Thales, eu vou abrir então para você fazer seu comentário final aqui, e já agradecendo por você ter participado. Foi muito enriquecedor a sua visão sobre o conto. É sempre muito legal a gente ficar conversando sobre esses textos, né? Porque a gente acaba vendo a leitura de outras pessoas, e a sua foi muito enriquecedora aqui para a discussão. Pode fazer esses comentários finais aí.
Ah, beleza. Só agradecer mesmo, né, a oportunidade aqui. Acho que foi um espaço de debate muito bacana, né, que vocês têm aqui. E eu gostei bastante também de poder trocar ideias com vocês. Dá para ver que cada um tem uma coisinha especial, assim, né, que acrescenta, né, na discussão, e isso é muito legal, porque, né, a gente traz realmente esses vários olhares, né, e geralmente toda grande obra, né, a gente acaba tendo, né, esses muitos olhares e tal, e isso sempre faz, né, com que a gente ache novos significados e tal, como se a gente estivesse explorando mesmo ali, né, o escritor. Então foi uma experiência muito bacana. Queria agradecer de novo aí todos vocês, né, o Bruno, o Kaiser, a Bárbara, Josias, né, e também o pessoal que assistiu, acompanhou aí. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Thales. Esse prazer foi nosso. E então a gente vai encerrando por aqui. Na próxima quarta-feira, eu falei dia 16, é isso, né? Dia 16 de setembro, nesse mesmo horário, 4h30 da tarde, a gente vai estar aqui na TV FB novamente, continuando um pouco da leitura do conto. 2h30, não é 4h30. Eita, falei errado. Obrigado. 2h30, 14h30, né? A gente vai estar aqui na TV FB, continuando a leitura do conto e conversando dessa vez com o professor de física Eric Leão, e que deve falar trazer sua visão também, que com certeza é diferente da nossa, sobre esse texto. Obrigado a todo mundo e a gente se vê daqui a 7 dias. Um abração.